Se durante uma briga você sente que precisa ir embora, como se ficar fosse demais, esse episódio é para você. Não é para te dizer, fica e aguenta, mas para te mostrar como lidar com esse momento sem se machucar nem prejudicar o seu relacionamento. Oi, gente, bem-vindos a um novo episódio de Love Hacks. E hoje a gente vai falar de quando você não quer ir embora, mas ao mesmo tempo você não sabe como não correr, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é definir o problema claramente. Vamos nomear isso claramente. Você não está tentando sair do relacionamento. Você está tentando escapar da intensidade do que sente. E se você não souber regular isso, sair se torna a sua única ferramenta, né? Então, é que nem ficar entre, sabe, a parede e uma pedra, eu não sei. Eu estou tirando isso de uma expressão em inglês, between with your back against the wall, né? Então, às vezes a gente não é que a gente queira ir embora, mas se a gente se encontrar, sabe, sufocada e não tem mais outra e você tenta, sabe, mudar a conversa, dar espaço e não tá funcionando, aí então você fala, então eu vou correr, né? Então é importante definir o problema. Você tem que ver o que realmente está acontecendo. Nesses momentos, o seu corpo fica sobrecarregado. Tem emoções demais, né? Tensão demais. Coisas demais acontecendo ao mesmo tempo. Fica a cabeça cheia, né? E o seu instinto é sair, sabe? Você chega num ponto que... E não é só num relacionamento. Também pode ser num relacionamento de trabalho, né? Que eu fiz isso alguma vez na minha vida, onde o chefe, eu era muito jovem, mas o chefe, ele não era bom chefe, né? A verdade é que não. E ficava, sabe, escravizando as pessoas do trabalho. E eu cheguei num ponto onde falei, não posso mais. Estava ficando mal de saúde, a pele cheia de espinhas, sabe? E eu não sou de espinha, agora eu estou mais velha, né? Mas quando estava jovem, eu sempre tive uma pele lisa, né? Fiquei cheia de espinha, de estresse. Chegava em casa, só estava pensando no trabalho, não saía com amigos nem nada, só estava pensando em trabalho. E cheguei a um ponto onde já não dava mais, né? Então, acontece em trabalho, acontece no relacionamento amoroso também. Quando você quer, sabe, satisfazer o seu parceiro, sua parceira, e você faz tudo para conseguir isso, e eles nunca ficam contentes, né? Aí você fala, o que eu tô fazendo? Chega, né? Eu tô segura que muitos de vocês têm experimentado isso.
de você falar, chega, tchauzinho, vou embora. Não quero brigar, não quero falar, não quero fazer nada, só quero sumir, né? Então, aí, antes de qualquer coisa, quando você chegar nesse ponto, antes de fazer qualquer coisa, você precisa entender isto. Não há nada de errado com você, né? Não há. Você não tem que ficar se culpando depois, porque não há nada de errado com você. Mas a sua estratégia está custando o seu relacionamento, ok? Então é aí onde tem que ver os limites, né? Porque se são coisas não... Se você fazer uma tempestade num copo d'água, aí você também tem que pensar, ok, isto é difícil, né? Esta situação, a gente está passando por uma coisa, mas é impossível. Eu vou ir embora porque tive um dia pesado de trabalho e o meu parceiro não lavou o carro e queimou o feijão e minha mãe e eu brigamos. Eu vou sumir por isso? Tô achando que não, né? Mas também tem outras situações onde você tem tido um dia de trabalho pesado e o seu parceiro tá de mau humor, fica insultando, que não deveria de chegar a isso, né? Fica, sabe, insultando, falando coisas ruins para você. Você tem filhos que também ficam se comportando mal com você e você se sente, sabe, que por mais de que você sorria e faça tudo bem e ponha seu maior esforço, eles não estão te respeitando, não estão valorando. Aí sim você, sabe, você pode falar isto. Olha, isto já é demais para mim, preciso estar sozinha. Respeitem meu espaço. Especialmente seu parceiro, né? Aí sim. Mas se é porque o feijão se queimou e o cara não lavou o carro, é chato isso, mas não é para sair fugindo, né? Então tem que ver a situação com um olho clínico, né? Ver as coisas como são, né? Então, por exemplo, você pede seu espaço. Vamos passo a passo. Isto é, o que fazer no momento. Vamos passo a passo. Isto é o que você faz quando surge a vontade de fugir. Passo 1 é pause antes de falar. E por que isto é tão importante? É importante. Porque o momento mais perigoso é a primeira frase que você diz. Sim, você pode dizer uma coisa que você não vai cumprir, ou você pode dizer uma coisa muito ofensiva também, né? Então você tem que... Muita gente fala, conte até 10. Bom, é boa ideia sim, porque senão a boca às vezes está cheia de serpente, né? Às vezes sim, a gente é humana, mas antes de destruir seu relacionamento, você tem que tomar uma pausa e falar, ok,
vamos me dar um espaço, a gente fala depois, né? Porque se você disser, eu vou embora, você vai estar intensificando tudo. Porque falar eu vou embora, isso tem tom de ameaça, sabe? Claro, tem situações onde você tem que ir embora, porque se a pessoa é violenta e coisas assim, eu não vou entrar profundamente nisso, mas essas são situações muito graves, né? E aqui eu não vou entrar nesse tema porque eu não sou esperta, mas se é porque você teve um dia pesado, tá farta de certas coisas, mas você sabe no fundo que são coisas da vida, que nem a comida que queimou, que nem que o cara não lavou o carro, ou que se esqueceu de pagar a conta de luz e era para ele pagar, etc, etc. Essas são coisas mundanas, né? Ou seja, não é para fugir. Então você não deve falar nesse tipo de situação, eu vou embora. Não, porque só vai agravar a situação. Então a sua primeira tarefa é muito simples. Você tem que adiar a sua reação, né? Medir, né? E uma ferramenta é para você, esta ferramenta, você vai dizer internamente, espera, conta até 10, ou se não fizer isso, até 5 segundos já mudam o resultado. Então, tem que ver a situação, e cada quem tem suas situações, né? Saber medir. Em inglês a gente fala calibrate or gauge, sabe? Medir a situação, adiar a reação, né? Dependendo da situação. Porque você não quer virar uma situação que nem Euphoria, esse show no HBO Max, que é de pessoas que estão muito descontroladas, estão muito jovens, mas tudo é sabe, as reações nesse show são muito extremas, sempre. Eu noto, esse show é um show bom. Dizem que a última temporada eu não tenho assistido, mas as 2 temporadas sempre reações extremas, né? E isso não é bom, não, na vida real. Por isso é um show, né? Agora, quando você conseguir esse espaço, que deve ser imediatamente, por exemplo, você vai para o banheiro, mas está muito perto, então você vai para o outro banheiro, ou você sai a caminhar e você vai falar para você mesma, você vai nomear o que você sente, e você vai falar isso em voz alta para você. Não é para que o outro escute, não é para que ele ouça, você vai falar com você. Então, em vez de ameaçar o relacionamento, vou embora, não. Você vai sair, ou você vai para o seu banheiro mais longe, se você tiver muitos banheiros na casa, o mais longe, ou se não, você sai, toma um passeio,
e vai se descrever o seu estado interno, tá? Então, por exemplo, você sai, mas a gente não precisa o meu espaço, deixa eu caminhar um pouquinho, a gente vai falar com a cabeça fria. Tá, ok. Então você sai, você vai caminhando e você fala para você mesma: agora eu me sinto sobrecarregada ou carregado. Isso está sendo demais para mim. Respire fundo, né? Você está falando para o seu corpo. E ao falar isso para você, de novo, longe da situação, não no mesmo quarto. Você não vai fazer isso diante da pessoa, não. Sim, precisa se afastar um pouquinho, tomar esse passeio, sair em bicicleta, sabe? Seus patinhos, eu não sei, o que você gostar. Você pode ir nadar, assim, mergulhar, sair e falar isso para você. O que isso vai fazer para o seu corpo é acalmá-lo. Então, muda a forma como você se percebe. E aí, quando você chega disso, ou seja, você acabou o seu momento só, whatever, isso também, seu corpo calmado também vai mudar a forma como o seu parceiro ou parceira te percebe, né? E é por isso que falam, conta até 10, saia, respire. Não é fugir, não, mas é dar seu espaço para acalmar as águas, para ficar pensando em frio, porque quando a gente tá toda zangada, sabe, farta de tudo, você não pensa bem e não fala as coisas bem com a cabeça quente. E você pode falar uma burrada e destruir seu relacionamento. Porque este podcast é para preservar esses relacionamentos que valem a pena, com seus limites, né? Mas é para as pessoas levar melhor o relacionamento, em vez de, por exemplo, ter uma super briga sobre os feijões queimados ou sobre a tua mãe me chateou, ou sobre você não pagou a conta da luz, sabe? É para ver as coisas com uns óculos mais clínicos, né? Ou seja, ver as coisas que dá para compor, dá para resolver. Mas tem que fazer tudo isso com a cabeça mais fria, né? Então, quando você fica mais calminha ou calminho, o parceiro ou parceira percebem isso, e isso ajuda eles também. Mas quando você está zangada, aí o outro também vai ter choque, né? Então, de novo, remova a ameaça de sair. Você precisa, é muito importante que você separe ter um espaço e ir embora. Não são a mesma coisa. Por exemplo, você está tendo uma briga com seu parceiro. É muito diferente falar, sabe, me deixa em paz, eu preciso do meu espaço. E a gente fala depois, eu vou embora, e fecha a porta e não fala, e apaga o telefone. Muito diferente. Me dá meu espaço, vou sair a caminhar,
E quando eu chegar, a gente pode falar, ou me dá meu espaço, não quero falar com você agora, amanhã mais tranquilos a gente fala. Versus, vou embora, tá? Aqui a minha mala, tô metendo roupa, vai se fuder. Muito diferente. Então, se você deixar isso em claro, você está dando essa impressão que você não vai sair do relacionamento. Você só precisa de um momento. E isso protege a conexão ao mesmo tempo em que respeita o seu limite, ou seus limites. É muito importante isso. Porque tem tido, por exemplo, eu sempre estou pensando em atores, sabe? E vocês não vão saber, não vão saber, mas ou talvez sim, não sei. Tinha não era casal, eram namorados. A sobrinha da Julia Roberts com um ator que se chama Ethan. Não é Ethan. Não lembro do nome do. Bom, a sobrinha da Julia Roberts, Emma Roberts, com este cara que é muito talentoso, fez de Jeffrey Dahmer, muito bom ator ele, né? E eles eram namorados, mas eles se amavam. Só que quando brigavam, ela mais do que ele, claro, lendo os médios, mas ela era muito violenta. E ela uma vez chegou a polícia em espanhol, polícia, porque ela atacou o namorado, até mordeu ele. A relação já não era a mesma. E tiveram uns 3 episódios assim. Ele nunca bateu nela. Talvez sim, mas nos médios saía que era ela. E eles iam casar, 2 vezes iam casar. Ao final, não funcionou. E eles se separaram. E já tem anos que eles não estão juntos, né? Um exemplo, sabe, tem muito casal assim, namorados que ficam em crise, em vez de tomar um espaço, não, vocês fica violência verbal, até física, como neste caso, né? E se perdeu a relação, o relacionamento. E eles faziam um par de uns namorados bacanas. Eu via eles e parecia que se amavam, né? Mas agora num play, não me lembro como é que fala, mas um teatro do Shakespeare, Othello. O Othello ama a Desdemona. Ele ama ela. Mas os ciúmes dele acabaram com ela. Ela morreu por ele. Ele matou ela. Isso é já uma exageração, mas é por isso que é tão importante. Se são ciúmes, se é queixa de alguma tarefa de casa ou sei lá, pode ter 1000 motivos, mas é muito importante tomar o seu espaço para não cometer uma besteira, né? Então, de novo, por seus limites, não é dizer eu vou embora. Não, é só por seus limites, seu espaço para poder pensar em frio,
Porque se você dizer eu vou embora, isso parece abandono. Eu vou embora. Muito diferente. Eu preciso de uns 20, 30 minutos para mim, ok? O tom de voz também. Preciso. E aí, você também não pode deixar a pessoa assim, ficando, ok, 20, 30 minutos. Não, você deve dar uma hora de quando você voltar. Você pode falar, olha, eu preciso do meu espaço, vamos falar amanhã às 8 da manhã. Ou se for menos tempo, eu preciso de 20, 30 minutos, vamos retomar tudo isto às 10 horas da noite, hoje. Esta noite. Então aí você dá tranquilidade a seu parceiro ou parceira. Eles já não se sentem tão perdidos, porque ao menos você falou uma hora, né? Que você vai falar, você só precisa ficar com a cabeça fria. E o outro também, né? Estrutura cria segurança. Isso é muito importante num relacionamento que você quer preservar. É assim. Não é, vou embora, fecha a porta e bloqueia o telefone. Aí você deixa o parceiro, parceira triste, frustrado, confuso, com muita ansiedade. Se você valora o relacionamento, você não vai fazer isso. Agora, tem uma coisa que é muito importante também e que aqui é onde a maioria das pessoas erra, que é regule-se, não se distraia, sim? Então, ok, seu espaço, as pessoas se afastam, mas não se acalmam de verdade. Então, por exemplo, por isso é muito importante, sim, tomar seu espaço, mas se calmar de verdade, não falar, ok, eu já caminhei, vamos falar. Não. Tem que se calmar. Então, como a gente vai fazer isso? Você fala, ok, preciso do meu espaço. Seja que você saia a caminhar, ou seja que você esteja em outro, sabe, em outro quarto. Você vai, de estar agitada, você vai respirar lentamente, lento. É preferível que você caminhe. Você vai respirar lento, vai sair, vai caminhar, ou caminhar na sua casa, no seu quarto, whatever, mas respirar. Aí, já mais acalmado, você pega água fria, põe água fria no rosto e você não vai se distrair com o celular, você não vai começar a falar com muitas pessoas, não. Não, precisa estar sozinha ou sozinho. Você não pode estar se escrevendo se você estiver numa crise de relacionamento com seu namorado, namorada, parceiro, parceira, whatever, esposo, esposa, não, né? Não pode estar se distraindo, porque duas coisas, você pode falar demais para a pessoa errada e você não vai se relaxar. Então esse celular você deve, é melhor apagar, né? Mas ao menos silenciar, para você estar consigo mesma ou mesmo, sabe,
É. Porque se você ficar escrevendo, olha, amiga, sabe, o meu marido, fiquei muito chateada com ele, estou muito zangada, quero me divorciar. Você fala um monte de coisa que às vezes vem sobrando e não te relaxa. Ok? Então, o que não funciona é precisamente isso. Ficar rolando o celular. Ficar pensando na discussão uma e outra vez. Ok? E ficar mandando mensagem. Do mesmo tema ou falar de outras coisas com amigos, mas você está agitada, né? Silêncio, como diz a canção em inglês. Silence is golden. Silêncio é dourado. Às vezes a gente precisa de silêncio para poder se acalmar e ficar respirando mais tranquilo ou tranquila, né? Então, o objetivo é simples. Ao fazer isso, ao se acalmar nesse espaço sozinho, você vai reduzir a intensidade da discussão. Então, você não... E se você... A gente só quer intensidade realmente em coisas que a gente desfruta, sabe? Que goza, né? Coisas positivas. Mas as coisas negativas não, porque ficam acabando com a gente. Com a saúde, as emoções, né? Os relacionamentos. Então, o que você precisa parar de fazer quando se trata de uma coisa, intensidade numa coisa negativa, você precisa aprender a parar de usar vou embora para começar. Ok? Você fala isso, já falei antes, mas você fala isso e mesmo que você não queira dizer isso, isso destrói uma coisa muito importante que é a confiança, né? Também você deve parar de esperar que seu parceiro te regule, né? Procurando conversas reais sobre amor, conexão e tudo o que existe entre uma coisa e outra. Escute o Love Hacks, sincero, profundo, em 4 idiomas: inglês, espanhol, francês e português. Encontre a sua versão onde quer que você ouça podcasts. Ele ou ela pode te apoiar, mas não pode acalmar o estado interno por você. Você e ele ou ela são... Ele, ela, sabe? Você não pode depender de que essa pessoa te acalme. Você precisa fazer isso. E ele também para ele ou ela, sabe? E também isso de vou embora, a parte que destrói a confiança também. Isso também leva a evitar completamente a conversa, que não é bom. Se você quer preservar esse relacionamento, você não deve dar sabe, essa coisa de lei de gelo. Não, você fala, precisa do meu espaço, em meia hora eu estou com você e a gente vai falar, não, eu vou embora, e lei de gelo, né? Porque você valora esse relacionamento. Porque se você fazer isso de eu vou embora, e se não
tá de volta depois do tempo que você falou, você não fala que horas vai chegar ou não chega, você está reforçando o padrão negativo. Isso também destrói confiança. Fica mais fraco o relacionamento. É verdade. Agora, estou pensando assim. Você deve, procurar uma mudança real, de novo, num relacionamento que você quer manter, né? Então, ok, depois da discussão você se sentiu sobrecarregado, quis ir embora, e você fala para você mesma, eu não quero continuar fazendo isso. Então, da próxima vez, eu quero pausar mais cedo. O que eu estou falando aqui? Que quando você discutir, que não chegue nesse, lá o nível mais alto da montanha, sabe? Você vai pausar antes. Tá escalando a discussão, tá ficando mais intenso. Aí você fala, eu não quero continuar com isto. Assim, falando assim, porque a gente só tá se zangando, só tá ficando mais zangada. Então você pausa antes. Você pausa mais cedo. Então, o que isso faz é que constrói a consciência e, aos poucos, reprograma o padrão. Você já não vai deixar que a briga ou a discussão chegue no ponto máximo. Você vai sair antes. Sair, não quero dizer fugir, não. Você vai parar isso antes. Você vai falar, ok, a gente não está concordando, vamos tomar uma pausinha. E aí, então não escala tanto, né? Agora, trabalho de longo prazo é mais profundo, né? Então, se, de novo, você está num relacionamento que você valora, e isto está acontecendo com frequência, essas discussões que chegam, sabe, no boiling point, está hervindo, sabe? Então, isso não é só sobre comunicação, é sobre capacidade. Então, a sua capacidade de permanecer presente, quando as emoções aumentam, ou seja, você tem que estar presente, não tem que estar indo futurizando nem ficando no passado. Você está vivendo um momento. É muito importante saber que você está no presente. E é aí, de novo, quando você fala, ok, vamos tomar uma pausa. Não vamos chegar no mais alto nível da discussão. Não vamos chegar, não vou permitir isso. Eu vou falar que quero um espaço e você também. Você se regula e a pessoa também, porque o tom de voz também é muito importante. Eu sei que às vezes é impossível, sabe, deixar de falar certas coisas, ou o tom mesmo. Sabe, ai que chato. Você não vai falar, ai que chato, não. Mas se você sentir que já vai para essa direção, é quando você fala, vamos tomar um break. Vou sair a caminhar. A gente se fala em 1 hora, né? Então,
isso ajuda você a se guiar e ajuda seu parceiro a perceber os sinais iniciais, né? Então, você está ficando zangada, ou ele, ou os dois, você tem que saber reconhecer isso, o seu físico, né? Por exemplo, ter o peito apertado significa urgência, né? Você vai dizer, João, você não tirou o lixo. Mais tranquila, você fala, né? E você não gosta disso, mas você não vai gritar, oh, bobão, João, bobão, você não tirou o lixo? Oh, que saco! Não. João, você esqueceu de tirar o lixo. Ah, amor, eu esqueci sim, eu vou tirar agora. No primeiro caso, você não tirou o lixo, bobão, burro. Tem insultos. Ao menos uma pessoa fica zangada, a outra fica se sentindo culpável, ou se não se sente culpável, vai falar, que porcaria, eu vou embora, né? E no outro caso, você esqueceu de tirar o lixo. Ai, amor, me desculpe, eu esqueci sim, mas agora eu tiro. Muito diferente, né? Então, de novo, isso é para as pessoas que querem preservar esses relacionamentos que geralmente sim funcionam. Então, seu momento, se você está num relacionamento assim, seu momento de verdade é que realmente você não quer ir embora. Você não quer ir. Só que a gente é humana, né? E às vezes tem discussões, conflitos, mas você não quer tirar a toalha e ir embora e mudar-se para, não sei, Noruega, uma coisa assim, não. São as coisas da vida, né? E é aí onde você precisa aprender a permanecer consigo mesmo ou mesma nesses momentos onde você fica irritado ou irritada e também seu parceiro ou parceira. É isso. Mas você não quer acabar com a relação, não. Por isso é tão importante ficar com a cabeça genuinamente fria. Respirar, sabe? Ficar tranquilo. Então, da próxima vez que a vontade de fugir aparecer, não lute contra ela. Ela vai estar lá, esse sentimento de vou embora, whatever. Não lute contra ela e não a siga cegamente. Mas bem, pause, nomeie, contenha e volte. Então pause, nomeie, contenha e volte. Mas a pausa é muito importante, é crucial. Porque o objetivo não é se forçar a ficar, não é assim, eu vou ficar assim, eu estou muito zangada, mas eu vou ficar. Não, também não. O objetivo não é esse, ficar, mas, sabe, de mau humor, com uma vibra quase satânica, né? Não. O objetivo é aprender
a não se abandonar quando as coisas ficam intensas. E isso muda tudo. Então, gente, eu espero que isto tenha ajudado a vocês. Se vocês estão num relacionamento que querem manter, preservar, é isso. As discussões vão acontecer. Sim, vão acontecer, mas é o jeito de como a gente fica lidando. Então, por isso, a pausa, nomear, conter e voltar com um horário é importante. Não falar, eu vou embora. Aonde você vai? Eu não sei. Vou apagar, sabe? Não. Bom, gente, tudo de bom para vocês e a gente tá se vendo a semana que vem. Tchauzinho, beijos. Se esse episódio fez sentido para você, deixa o like, se inscreve e continue aqui.